Quem foi o último imperador de Roma? E por que Odoacro não quis ocupar o lugar dele? Eu sou Maria Bissaro e hoje vou te contar essa história sobre o último imperador da série Imperadores Romanos. Roma havia sido saqueada, mas não havia desaparecido. Depois do saque de 410, que tem vídeo aqui no canal, o Império Romano do Ocidente continuou existindo. Ainda havia imperadores, ainda havia senadores, ainda havia exércitos, ainda havia moedas com o rosto do imperador. As leis romanas continuavam funcionando e, sobretudo, havia uma enorme vontade de acreditar que tudo continuaria como antes. Mas alguma coisa havia. O Império já não conseguia controlar seu próprio território como antes. Generais passaram a ter um poder enorme. Povos germânicos entravam e saíam das fronteiras. E os imperadores, cada vez mais, dependiam justamente dos homens que comandavam os exércitos. E qual era o problema? Quando o imperador depende do general, quem realmente manda? E nas últimas décadas do Império Romano do Ocidente, essa pergunta se tornaria cada vez mais difícil de responder. Porque Roma ainda tinha imperadores. O que ela já não tinha era estabilidade. E aqui começa uma das histórias mais surpreendentes desse período. Gala Placídia. Ela era filha do imperador Teodósio, de quem falamos no vídeo anterior. Uma mulher nascida dentro do coração da família imperial romana. E depois do saque de Roma em 410, acabou capturada pelos visigodos. Imagine a situação: uma princesa romana nas mãos daqueles que Roma considerava bárbaros. Mas a história fica ainda mais interessante. Gala Placídia acabou se casando com Ataúlfo, rei dos visigodos. Sim, a princesa imperial romana tornou-se esposa do rei do povo que havia saqueado Roma. É quase uma novela, mas é uma história real. Depois da morte de Ataúlfo, Gala Placídia retornaria ao mundo romano. E sua trajetória ainda a levaria a uma posição extraordinária de poder. Ela se casaria novamente e se tornaria regente de seu filho, Valentiano III. Durante anos, Gala Placídia esteve no centro das disputas políticas do Ocidente. E sua vida revela uma coisa importante. Naquele momento, as fronteiras entre romanos e bárbaros já não eram tão simples quanto imaginamos. Havia guerras, mas também havia alianças, casamentos, tratados, integração e principalmente uma mistura crescente entre diferentes povos. O império estava mudando por dentro. Durante o reinado de Valentiniano III, surgiu um dos personagens mais importantes dessa fase, Flávio Aécio, general romano, diplomata, político e um homem com enorme influência sobre o destino do império. Aécio passou anos disputando poder em meio a guerras civis e às ameaças externas. Era tão importante que séculos depois seria lembrado como o último dos romanos. E aqui temos uma das grandes contradições do período. O império ainda tinha um imperador, mas o poder militar estava concentrado nas mãos dos generais. E Aécio era um dos mais poderosos. Foi ele quem comandou as forças romanas e aliadas contra Átila e os hunos na famosa Batalha dos Campos Catalaúnicos, em 451. Tem vídeo aqui no canal sobre Átila. Roma ainda conseguia reunir forças, ainda conseguia enfrentar grandes inimigos, ainda conseguia vencer. Mas havia uma diferença
fundamental. A velha máquina imperial estava funcionando com dificuldade e cada vez mais dependia de acordos com povos que os romanos, durante séculos, tinham chamado de bárbaros. Agora vem uma das histórias mais impressionantes desse período. Valentiniano III começou a desconfiar de Aécio. O general era poderoso demais. E talvez o imperador tenha pensado, abre aspas, se eu não controlar Aécio, um dia ele poderá controlar a mim, fecha aspas. Então, em 454, o imperador mandou matar o próprio general. Aécio foi assassinado diante de Valentiniano III. E existe uma frase atribuída posteriormente ao imperador, depois de perceber as consequências do que havia feito. Algo como, abre aspas, não sei se fiz bem ou mal, mas sei que me livrei de um inimigo, fecha aspas. Só que Valentiniano descobriria rapidamente uma coisa. Às vezes, matar o homem mais poderoso do império não torna o imperador mais poderoso, torna o império mais instável. No ano seguinte, em 455, Valentiniano III também foi assassinado. Era comum em Roma. Os antigos partidários de Aécio estavam entre os envolvidos na vingança. Uma morte provocou a outra, e outra disputa pelo trono começou. Roma parecia presa em um ciclo. Imperador, conspiração, assassinato, novo imperador. E cada golpe enfraquecia um pouco mais a autoridade imperial. Depois da morte de Valentiniano III, a situação se tornou cada vez mais caótica. Imperadores começaram a surgir e desaparecer em rápida sucessão. Petrônios Máximos, Avito, Majoriano, Líbio Severo, Antêmio, Olíbrio, Glicério, Júlio Neto e, finalmente, Rômulo Augusto. Alguns governaram por poucos meses, outros por poucos anos, e muitos chegaram ao poder porque tinham o apoio de algum general ou grupo militar. O trono imperial, que um dia havia representado a autoridade sobre um território gigantesco, estava se transformando em uma peça dentro de um jogo de poder. E existe uma pergunta inevitável. Que tipo de império é esse quando o imperador pode ser colocado e retirado do trono pelos próprios homens que deveriam servi-lo? Mas nem todos aceitaram passivamente o declínio. Um personagem merece destaque: Majoriano. Ele chegou ao poder em 457 e tentou reconstruir a autoridade imperial. Reorganizou forças, tentou recuperar territórios, promoveu reformas e chegou a planejar uma grande campanha contra os vândalos. Majoriano parecia ser exatamente o tipo de imperador que o Ocidente precisava. Um homem com energia, ambição, capacidade militar, mas havia um problema. O império já não tinha os recursos de antigamente. A máquina imperial estava muito enfraquecida e Majoriano acabou sendo deposto e morto em 461. Mais uma vez, um imperador tentou salvar o império e acabou vítima da própria política imperial. Enquanto isso, o mapa político do Ocidente mudava rapidamente. Os vândalos controlavam boa parte do norte da África. Os visigodos estavam estabelecidos na Gália e na Espanha. Outros povos germânicos ocupavam antigos territórios romanos. Mas cuidado! Isso não significa que todos simplesmente chegaram, destruíram Roma e foram embora. A realidade era muito mais complexa. Esses povos faziam alianças com Roma, serviam no exército romano, recebiam terras, firmavam tratados. Seus líderes disputavam espaço dentro da própria estrutura imperial.
Sobre esse assunto, tem uma série na Netflix que mostra claramente essa estrutura. O problema é que o Estado romano estava perdendo a capacidade de controlar essas relações. E quando o Estado perde o controle, os homens que controlam as armas ganham importância. E um desses homens surgiria agora. Seu nome era Odoacro. Em 475, o general Flávio Orestes tomou o poder e colocou seu filho no trono. O garoto se chamava Rômulo. O nome não poderia ser mais simbólico. Segundo a tradição romana, Rômulo havia sido o fundador de Roma, que também tem vídeo aqui no canal. Agora, séculos depois, outro Rômulo estava sentado no trono, mas havia uma diferença. Este era um adolescente, por isso recebeu um apelido, Augusto, o pequeno Augusto. O nome de um imperador para um garoto que praticamente não tinha poder. E talvez exista aqui uma das ironias mais bonitas da história. Roma começou sua tradição imperial com Augusto e terminou sua linha imperial ocidental com Augusto, um pequeno Augusto. Mas agora entra em cena Odoacro. As tropas germânicas e federadas que serviam no exército romano exigiam terras e recompensas. Orestes recusou. Então os soldados se revoltaram e escolheram Odoacro como líder. Orestes foi derrotado e morto. Rômulo Augusto foi deposto. E chegamos ao famoso ano de 476, que, de acordo com a historiografia, marca o fim do Império Romano do Ocidente. Durante muito tempo, aprendemos que esse ano foi simplesmente o ano da queda de Roma. Mas a história é mais interessante, porque Odoacro fez algo inesperado. Ele não se proclamou imperador romano do Ocidente. Em vez disso, enviou as insígnias imperiais para Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente. A mensagem era clara. Não havia necessidade de um imperador separado no Ocidente. O único imperador legítimo poderia ser o imperador que já governava no Oriente. E Odoacro governaria a Itália. Agora perceba a ironia. O homem que derrubou o último imperador do Ocidente não tentou destruir o Império Romano. Ele tentou governar dentro da nova realidade política. Aqui precisamos fazer uma pausa, porque a resposta é sim e não. O Império Romano do Ocidente deixou de existir como estrutura imperial independente. Mas o Império Romano não desapareceu. No Oriente, Constantinopla continuava. O imperador continuava. A administração continuava. O exército continuava. A moeda também. As leis continuavam. E o mais interessante, as pessoas daquele império não acordaram um dia dizendo: agora somos bizantinos. Não. Durante séculos, eles continuariam se considerando romanos. E é aqui que a nossa história muda de cenário. Deixamos as ruínas políticas do Ocidente e atravessamos o Mediterrâneo. Chegamos a Constantinopla, a cidade que Constantino havia transformado em uma nova capital imperial. Uma cidade estrategicamente posicionada entre Europa e Ásia, entre o Mediterrâneo e o Mar Negro. Uma cidade protegida por enormes muralhas. Uma cidade rica, uma cidade cosmopolita e, acima de tudo, uma cidade que ainda carregava o nome de Roma dentro de sua identidade política. Enquanto no Ocidente, um garoto chamado Rômulo Augusto perdia o trono, no Oriente, o Império Romano continuava. E essa é uma das maiores ironias da história. Roma caiu no Ocidente, mas o Império Romano ainda teria quase 1000 anos pela frente. Por isso, talvez,
476 não seja exatamente o fim de Roma. É o fim de uma Roma, a Roma do Ocidente. A Roma dos grandes imperadores que governavam a partir da Itália. A Roma que durante séculos dominou o Mediterrâneo ocidental. Mas existe outra Roma, uma Roma que fala cada vez mais grego, que olha cada vez mais para o Oriente, que tem Constantinopla como seu coração e que vai sobreviver por séculos. Nós costumamos chamá-la de Império Bizantino. E é justamente aí que começa uma nova história. Então, talvez a pergunta não seja quando Roma caiu. Talvez seja para onde Roma foi. Porque em 476, enquanto Rômulo Augusto deixava o trono no Ocidente, Constantinopla continuava iluminada. O imperador continuava no palácio, as muralhas continuavam de pé e uma civilização romana continuava respirando. O Ocidente havia mudado para sempre, mas no Oriente, Roma ainda tinha uma longa história para contar. Uma história de imperadores, conspirações, guerras, traições, religião, intrigas de palácio. E uma cidade que durante séculos acreditava ser a verdadeira. E nos próximos capítulos da nossa história, vamos atravessar o Mediterrâneo. Vamos entrar em Constantinopla, a cidade que nasceu para ser uma nova Roma e acabou se tornando o coração de um império que sobreviveria por quase 1000 anos. Aqui no Contando Histórias, a gente não conta apenas quando um império termina. A gente procura entender como um mundo desaparece e como outro nasce em seu lugar. Se você gostou de saber dessa série sobre os imperadores romanos do Ocidente, deixe o seu like e compartilhe com quem ama histórias do passado. Até a próxima!